Olá, professores e professoras, sejam bem-vindos ao meu canal. Vamos dar continuidade agora à gravação do tutorial de como preencher o documento Diário de Classe Digital para professor polivalente na versão 2025. No vídeo anterior, nós vimos como preencher o controle de rendimento de tarefa, formação de nota de tarefa. Vamos ver agora então como funciona a formação da média. Então basta vir aqui na guia de baixo, clicar em formação média primeiro bimestre e aqui eu tenho então a formação da média do primeiro bimestre. Na formação de média do primeiro bimestre eu vou utilizar então aqui para formar a média do aluno até 10 atividades avaliativas, sendo que algumas atividades já vêm por padrão preenchido. Então aqui tem o espelhamento dos alunos, os alunos lá do primeiro bimestre. E aqui na primeira coluna eu tenho o percentual de falta. Por que eu trouxe o percentual de faltas aqui? Alguns professores podem querer atribuir uma nota de assiduidade, ou seja, uma nota de participação. O aluno que falta menos pode ter aqui uma nota de participação. Então, por exemplo, no caso do aluno 01, ele teve 45% de falta. Se ele teve 45% de falta, poderia dar uma nota de assiduidade de 5,5. Essa aqui seria então a nota de assiduidade. Vou preencher lá no primeiro bimestre um outro aluno. Volto aqui no primeiro bimestre. O aluno 06, que está matriculado. E para o aluno 06 eu vou colocar uma quantidade de faltas um pouco menor. Aqui, vamos ver o que aconteceu lá. Então o aluno 06 teve 33% de falta. Eu posso dar para ele aqui então uma nota de 6,7, 6,5, 6,7. Uma nota de assiduidade, de presença. Então, aqui é opcional, não é obrigatório. Você pode ou não utilizar esse critério. Eu deixei esse critério para que o professor tenha mais um elemento para compor a média da criança. Então, assiduidade seria a primeira coluna, pode ou não ser utilizado. A segunda nota, que é a N2, eu coloquei como tarefa, ou seja, aquela média, aquela nota de tarefa que foi preenchida na guia anterior, nessa guia aqui, ela já vai espelhada lá. Por exemplo, o aluno 01, ele teve uma nota 10 de tarefa, e o aluno 02 uma nota 7,3 e o aluno 03 uma nota 4,8. Vamos ver como que isso espelha lá. Aluno 1, 10, aluno 2, 7,3, aluno 3, 4,8. Então, a ideia aqui é que, a partir do controle de tarefas e da nota que é gerada no controle de tarefas, já seja espelhada aqui a nota que a criança teve de tarefa. Então, nesse caso, a criança já tem dois critérios, dois instrumentos avaliativos que vão ser utilizados para compor a sua média. E aí fica, além disso, mais 8 atividades avaliativas para compor a sua média. Então vamos imaginar que aqui tenha um trabalho escrito, que a criança tirou uma nota 8. Aqui eu tenho a atividade de leitura do elefante, letrado. Ou seja, uma daquelas atividades que você atribuiu para a criança fazer em casa, gravar a leitura e você vai vistar aquela leitura, ouvir aquele áudio, depois atribuir uma nota. Então, por exemplo, essa criança aqui teve uma nota 10. Essa criança aqui teve uma nota 6. Aqui ela teve uma nota 5. E aqui 7, aqui 8. Então, você tem aqui, nesse caso, tem 3 notas, 4 notas, 4 instrumentos de avaliação. Então, no caso aqui do aluno 1, ele tem 5,5, 10, 8 e 10. Aqui, na média sugerida, ele está com uma média 9, ou seja, é a média aritmética dessas 4 notas. Seriam as 4 notas somadas dividido por 4. Aqui, no caso, 3 notas dividido por 3. Então, a quantidade de atividades, de instrumentos avaliativos que você inserir aqui, podendo ser até 10, todos eles somados dividido pela quantidade de tarefas. Então, aqui no caso, está sendo dividido por 4, aqui está sendo dividido por 3. E assim por diante você tem aqui, então, um controle, uma formação de média. E aí você vai ter aqui na coluna R a formação da média, que vai ser a média aritmética de todos os trabalhos, provas e outras atividades que você deu para a criança naquele bimestre. Isso vai se repetir em matemática, geografia, história, arte. Assim você tem um instrumento para compor a média do seu aluno, saindo um pouco daquela lógica de um trabalho mais uma prova dividido por 2. A ideia aqui mesmo é trazer mais de um instrumento
para compor a nota dessa criança. E aqui no caso, até 10 instrumentos, para ter uma avaliação mais global, mais completa da criança, das possibilidades da criança de atingir a média. Esse instrumento que eu deixei aqui descrito no diário, ele é uma sugestão de uso, não é uma obrigatoriedade. Você pode utilizar ou você pode não utilizar. Então, fica aqui como a sugestão, a formação da média da criança, de acordo com as notas aqui que ela teve nas diferentes atividades do bimestre. Bom, espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, assistam o vídeo novamente e, se for necessário, agende uma orientação que eu faço em horário de HTPC. Muito obrigado e até o próximo vídeo.